falar, eu me coloco aqui à tua disposição, ó Deus. Cuida dos nossos pensamentos, cuida das nossas questões, cuida, Senhor Deus, do nosso ânimo intelectual e físico nesta noite, e fica conosco, e repreende Satanás, ó Deus, para que ele não venha com sutilezas, ó Pai, que ele fique do lado de fora, aguardando a tua palavra ser semeada, porque aí quando ele semear o joio, o teu trigo já cresceu em nossos corações. Então, Pai, fica conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se sentar. Está alta a impressão minha ali? Tá bom. Bom, gente, o versículo é interessante. Talvez tenha alguma Bíblia que vá traduzir assim: não perturbe o meu amado, né? Dando a entender que não é para você perturbar a pessoa que está dormindo, já que o livro de Cantares é um livro que vai falar do relacionamento amoroso entre uma mulher, desde as questões psicológicas até as questões físicas. As questões físicas a gente vai deixar para falar num outro dia, numa outra data, quando vocês possivelmente estiverem quase casando ou casados, né? Tem um departamento da igreja que trabalha esses assuntos. Mas a questão é a seguinte: o que a Bíblia está dizendo é que nós não devemos acordar e nem despertar o amor até que este o queira. O convite é às filhas de Jerusalém, mas o princípio é para as filhas e para os filhos, porque quando você acorda o amor, você arruma encrenca na sua vida. Então o mandamento, embora em Cantares está se referindo às moças, em 2 Timóteo refere-se aos rapazes: foge das paixões da mocidade. Em Provérbios, no capítulo 5, fala: seja um rapaz discreto, ou seja, você pode ser homem, você pode ter virilidade, você pode ter encanto, você pode ter um físico bonito, mas a discrição significa isso: você não é garanhão, você é rapaz. Garanhão tem estímulo sexual, mas não tem a mente, e muito menos a mente de Cristo. Segunda coisa que eu queria te falar é que o amor que está falando nesse versículo não é esse amor de Deus para com os homens e o amor que nós devemos ter uns para com os outros. Esse amor fala daquele sentimento intenso que existe, ou que deveria existir, entre o homem e uma mulher. A Bíblia chega e fala: não despreze esse amor, que é o que a maioria da gente faz ao contrário, né? A gente desperta o amor. E deixa bem claro: não desperteze este amor até que este o queira. Olha, nós temos uma ordem aí. A primeira é: não é para a gente despertar o amor. Segundo, o amor é que uma hora vai querer ser despertado. Terceiro, quando esse amor quiser ser despertado, aí ele vai mexer com os nossos sentimentos, vai mexer com as nossas capacidades. E quem já amou aqui ou quem ama sabe o que é isso. Sabe quando você está tentando levar a sua vida de maneira às vezes rotineira ou de maneira eficiente, só estudando no vestibular, aí de repente o amor despertou. Você não pediu, e quando ele desperta já faz aquela bagunça na sua vida. Imagina se você despertar isso sem ele querer. Então a ordem é essa: não acordeis nem desperteis o amor, só quando o amor quiser você deve fazer isso. E com este versículo, que se repete 3 vezes no livro de Cantares, para mostrar que é importante essa ideia, eu queria falar com você dos mistérios do amor, porque de fato o amor é um mistério. O amor é um mistério, porque olha só, amor não é uma pessoa. Por que o amor? Por que eu vou só deixar o amor despertar em mim quando ele quiser? Amor é alguma entidade? Aí, junto com este versículo, passou outro. Junto com este versículo de Cantares 2:7, para mostrar que o amor é um mistério. E por que o amor é um mistério? Eu acho que se a gente soubesse assistir algumas coisas que passam na televisão, embora elas venham de pessoas não crentes, elas venham com medo de estresse, mas há muitas verdades ali. E diz: está ensinando coisa errada. Você nem está ensinando coisa errada, está mostrando como as coisas acontecem no dia a dia. Você vê muita gente se amando de verdade, as coisas vêm por diversos caminhos, né? Fora as questões sociais, uma moça para amar, ensinar para ela que ela tem que ser submissa. Aí alguém vai: a Bíblia tem que ser assim. Aí a gente, como a gente estuda a Bíblia ou sozinho ou nunca, a gente não estuda a Bíblia em conjunto para entender essas verdades a fundo, aí fica essa tradição. Alguém fala: eu estou amando alguém, mas ele tem que chegar. Outro: eu estou amando alguém e eu vou dar de cima. E outros
Saem dos caminhos do Senhor, descobre alguém lá nas erradas, e fuma maconha com o cara, e de repente os dois vêm se convertem. Caminhos estranhos, caminhos esquisitos, porque o amor, ele é misterioso. E não sou eu quem digo isso, é a Bíblia que diz. Olha lá, quem o sábio disse lá em Provérbios, no capítulo 30, Provérbios 30, versículo 18. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Maravilhosas porque tem coisas que são assombrosas, que ninguém pode explicar essas coisas. Ou melhor, tem 4 que eu nem entendo. Ou seja, a 4 então não dá para entender. Não tem explicação, não tem curso sobre ela. Quais são? Primeiro, o caminho da águia no céu. Ninguém consegue entender o caminho da águia no céu. Segundo, o caminho da cobra na penha. Aquela coisa, penha, aquela rocha lisa, enorme. E a cobra vai ali e ela chega onde ela tem que chegar. Terceiro, o caminho do navio dos tempos de Salomão, claro, no meio do mar. E a quarta, que ele falou que não entendia mesmo, é o caminho de um homem com uma donzela. Até quando a gente estava confeccionando o slide, ele uma donzela. Mas deixa a donzela, porque o sentido dessa palavra donzela é interessante. Donzela é uma moça virgem. Aí aquelas que não são virgens, mas não fiquem preocupadas. Eu estou falando aqui de virgindade orgânica. Embora esses devem ser um parâmetro de toda a serva de Deus, mas nem todo mundo aqui cresceu na igreja, todo mundo aqui nasceu com os princípios bíblicos, nem todo mundo aqui que nasceu com o princípio bíblico acreditou nele. Outras foram assediadas pelos seus pais, pelos seus padrastos, pelos seus vizinhos, pelos seus primos, e acabaram que já não são mais fisicamente virgens. Mas a donzelice ou a virgindade é uma questão de caráter, de pureza. Você fala assim, ainda que eu não seja mais fisicamente, eu sou eticamente, porque eu ando com Jesus. E aí Jesus fala que o caminho de um homem com uma donzela é o maior de todos os mistérios. E porque é tão misterioso é que a gente pega tanto com esse negócio. Porque antes da gente encontrar com a nossa donzela ou vice-versa, nós temos questões pessoais não resolvidas, das quais a gente vai falar no decorrer dos tempos. Aí ele chega e faz isso, o caminho do homem com a mulher é o maior mistério. E aí ele vai fazer essas comparações. Olha só. Então nós temos o primeiro mistério do amor. O amor não é uma pessoa, mas ele tem que ser despertado, é só a hora que ele quiser, não é a hora que você quer. Tem gente que acha que é despertar amor com charme. Mas amor se desperta. Quem já se apaixonou com uma pessoa que nunca cairia no seu script, sabe o que é isso. Ai, eu odeio! Eu acho legal, né? Você aconselhando as moças. Ai, eu odeio! Ai, que coisa horrorosa! Eu tenho asco só de ele passar por já é um amor invertido, né? Aí um dia a pessoa amanhece. Eu tenho esse cara, mas eu sonhei com ele. Ai, até asco, mas sentou do lado dele por acidente. Por quê? É um mistério, é o amor que está despertando contra a sua vontade. Depois nós vimos que o amor é um mistério porque você não entende nem o caminho da água do céu, nem o caminho da cobra na penha, nem o caminho de navio no meio do mar, e muito menos o caminho de um homem com uma mulher. Terceiro, o amor é um mistério porque a Bíblia diz isso, para não ficarmos no Antigo Testamento. Olha só, Paulo repetindo o mandamento. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Aí ele fala, grande é este, quem está acordado, grande é este mistério. Então, olha, mais uma vez, esse negócio de amor é mistério. E depois, o negócio é tão misterioso, tem gente que acha que vai conquistar por charme, por javé, um monte de coisa, e tem gente que acha que pode conquistar se tiver todas as coisas para oferecer, e aí Cantares 8:7 diz, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Filha de rico que se apaixona por um pobretão sabe muito bem o que esse versículo fala. Né? Aí passa a dizer, minha filha, mas amor não te dá dinheiro. Eu não sei, cara, eu só sei o seguinte, eu não estou preocupando com o que a pessoa vai me dar, eu sei que eu estou amando. Aí nesse mistério todo, nessa coisa toda, a gente cria um impasse na vida. Olha só que ao invés de a gente criar um impasse na vida, para a gente não pecar nessas questões amorosas, a gente precisa entender o que a palavra de Deus está querendo dizer com esse mistério. E a primeira coisa é isso, ó. O caminho de um homem com uma mulher
deveria ser tão misterioso como o caminho da águia no céu. Por que o caminho da águia no céu? Ela não tem mapa, mas ela sempre chega onde ela precisa. E assim é o caminho do homem e da mulher. Não tem mapa, não tem script, não tem boa criação, não tem má criação, mas de maneira misteriosa vai chegando onde precisa. Segundo, o caminho da cobra na penha. Lembrando que a penha é uma rocha lisa, e a cobra não tem mapa. A gente está de fora sabe, né? Não, assim é. Mas a cobra vai para o seu instinto, ela sempre chega onde ela precisa. Assim o caminho do homem com a mulher, apesar de todas as agruras, de todas as questões esquisitas, de todas as complicações, dos que concordam, dos que discordam, o caminho de homem com a mulher sempre chega onde tem que chegar. Apesar daquele mico que você pagou no dia do seu casamento, já fazendo uma aplicação aqui, você fez tudo legal, no dia do casamento inventar de levar uma fofoca da sua noiva para você, para avacalhar tudo. Você ficou atingido, ela também, aquela coisa toda, mas engraçado, né? Vocês estão juntos, porque é igualzinho o caminho da cobra na penha, não sabe como foi, mas está indo junto, está seguindo. Depois, o caminho do navio no meio do mar, nos tempos de Salomão, os navios eram praticamente guiados pelo vento. O que era isso? Quando eu falo de navio, não é esse navio que a gente conhece, nem aquele ali, né? É aquela coisa assim que você soltava e ia. Né? Como é que foi o descobrimento do Brasil? O navio está vindo para as Índias. Aí achou Índias de outras terras. Né? Assim o amor se abre no navio, faz aquela coisa toda e solta. Você não sabe como, mas que vai chegar lá. Alguém pode estar assim, o que der é isso mesmo, né? Mas o mais legal disso tudo é que eu queria te lembrar, para você que já sabe, para você que não sabe, que o justo viverá pela fé, principalmente quando a questão significa amor. De maneira que o amor é misterioso, não tem mapa como a águia, não tem mapa como o caminho da cobra da penha, não tem mapa e nem destino como o mar. Você vai andando, você não sabe, não tem asfalto, não tem sinalização, vai para a direita e vai indo. Não tem mapa, mas sempre chega onde precisa. Por quê? No caso do crente, olha lá, o caminho de homem com uma mulher é tão misterioso que além de não ter mapa, sempre chega onde tem que chegar, mas com essa questão, sempre influenciado pelas circunstâncias. Por isso que eu estava dizendo que o amor que está falando em Cantares não é aquele amor de uns pelos outros. Porque o amor de uma mulher sempre influenciado pelas circunstâncias. E às vezes a gente não entende esses mistérios, né? A gente é muito moralista, às vezes Deus quer ensinar alguma coisa para você, você fica querendo coordenar uma coisa que é mistério você não coordena. Mistério você se deixa levar. E o nosso conforto como filho de Deus é: eu vou me deixar levar pelo mistério, porque o Senhor é comigo, porque eu vim pela fé nele. Eu não tenho nem fé no amor, eu tenho fé nele. E quando eu tenho fé nele, ele faz o meu barco chegar onde ele tem que chegar. Aí, como é o mistério sempre vai se desvendar com busca. Olha como que a águia busca. A águia busca, ela não tem mapa, né? Como é que ela chega no seu destino? Ela vai olhando para o sol. Olha que coisa mais misteriosa do animal. Vai voando e olhando para o sol, mas é olhando para o sol que ela chega onde tem que chegar. E eu queria dizer para você que está aflito, ou que nunca amou, ou porque amou e está com medo de amar, ou porque amou mas já está virando um amante, porque assim, ela só quer pegar. Eu queria dizer para você o seguinte: se você andar olhando para o sol da justiça, você vai chegar onde você tem que chegar. E quem anda olhando para o sol da justiça não tem medo de amar, apesar dos traumas do amor. Não tem medo de ser usado ou aproveitado pela pessoa, porque você está andando com o sol da justiça, e o sol da justiça não vai deixar a sombra assombrar o seu amor. Olhando para o sol como uma águia, andando na rocha como uma serpente. Se você andar na rocha, a rocha eterna, Cristo Jesus, onde ele falou: olha, se você edificar sua casa sobre a rocha, você sempre vai chegar onde você tem que chegar, assim como a cobra na penha chega onde ela tem que chegar. E você não vai deixar rastros como o navio no meio do mar. Já percebeu o navio? Ele vai andando. E aí o navio vai andando e a água vai apagando. Ele vai andando e a água vai apagando. Uma coisa que nós devemos aprender no mistério do amor, que está tentando ser mostrado em Provérbios, que o caminho de homem com mulher, eles podem até não saber como eles vão chegar, mas eles têm que saber que eles vão chegar
e eles precisam saber que eles não podem deixar rastro. E é isso que acaba com muitos amores, muito relacionamento que foi Deus quem fez, foi Deus quem ajuntou. Mas os caras apontaram tanto que o cara olha com a mulher dele, aí ele fala se ele ama ela, se ele amassa ela, porque todas as cacacas dele ela ia e se abraçava, e se melava, tudo quanto é jeito, daí eu contar para ele com detalhes. O amor não foi como um navio no meio do mar, fica de choque. O amor deixou rastro. Ou às vezes não é nada que vem do outro, vem de você. Você foi lavado e remido no sangue de Jesus. Daí com o namorado que Deus te deu, o seu filho pegou uma moça que não parece que a gente deu há uns 10 anos atrás. Ela me escreveu uma carta brava com Deus. Por quê? É porque eu fui no médico, eu já não sou virgem, eu tenho raiva de Deus. Como assim você não é virgem? Porque o médico lá, se aproveitando da situação, ele rompeu o ímã dela. Aí eu chamei ela para conversar e tudo. Fui mostrar para ela que, na verdade, a situação, você não tem como governar, e ela é virgem. Quem disse que película vai definir a vida de alguém? Até porque qualquer pessoa hoje que tem orientação afetiva sexual na escola sabe que, no fundo, a película não define virgindade de ninguém. Você vai achar de tudo. Vai achar moças que perderam o ímã andando a cavalo, e vai achar moças que rodaram o bairro inteiro, o ímã complacente abre e fecha. Aí os caras dizem, agora, como é que eu vou saber se ela é o cara? Para de casar com película. Procura uma mulher para casar. Porque, olha, se você andar com fé em Deus, você não tem que ficar preocupado se tem, se não tem, se foi, se não foi. E eu queria voltar a dizer para você que é jovem, que está chateada por aquela coisa que você não tem. Fique feliz com o que você tem, você é nova criatura. Se você aprontou, você aproveitou, o importante é que você está aqui, Deus te trouxe aqui, e Ele está dizendo, daqui para frente não precisa ser mais como foi daqui para trás. O mar do Espírito vai apagar tudo isso aí. É só você andar. A gente só aceita que Deus vai apagar o passado se a gente souber do futuro. Ele não quer que você saiba do futuro, Ele só quer que você deixe levar pelas águas do seu Espírito. E é assim que a gente vai desvendando o mistério do amor. Mas sabe o que é o nosso problema? É isso aqui, ó. O amor é o mistério, o amor vai ser despertado na hora que Ele quiser. E eu acho legal que esse versículo vem exatamente depois daquilo que a gente acabou de ler. O caminho de homem com a mulher. Aí dá aquela trancada no assunto, né? Tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz, eu não cometi maldade. Exato. É isso. Aí a gente já fica lá catando as adúlteras da igreja, né? Que imagina, não sei o quê. Esses são provérbios. O provérbio é legal que às vezes falando de mulher adúltera, mas a mensagem é uma outra coisa. Né? Imagina aquele provérbio que está lá em Eclesiastes. O provérbio tem Eclesiastes, é provérbio. Lance o teu pão sobre as águas, né? Porque depois de muitos dias o recobrarás. Alguém em sã consciência lança pão sobre as águas? Isso é uma parábola. Tem um filho em vista que quando você lançar um pão sobre as águas, você vai pensar um peixe mais chanfudo. E o provérbio significa isso, ó. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. Você sabia que todos nós, uma hora, somos mulher adúltera? Não, né? Eu sou espada aí, mas tem o mesmo espírito da mulher adúltera. Por quê? Às vezes a coisa começou de maneira assim tão sutil, né? Você foi feliz na escolha amorosa ou infeliz, não soube abraçar a chance que você teve. Aí, em função de todos os traumas que a gente tem hoje, ainda fez guerra com uma mulher adúltera. Nenhuma mulher adulta começou sendo adúltera. Todas as mulheres adultas foram crianças como a minha menina, como as minhas duas meninas que eu tenho, sonhando, da maioria das mulheres sonham em casar virgem, né? Isso é um padrão legal, o problema é que elas são virgens, né? Mas isso deixa pra gente falar nos próximos sábados. Da virgindade, a bandeira da virgindade. Eu vou casar virgem. Concordo plenamente, mas se parar aí está muito fraco. Aí, o que acontece? Meninas começam, adolescência, o corpo vai ficando bonito, todo mundo vai se olhando, aquela coisa toda, aqui na Nova Vida cheia de gente assim, né? Um monte de gatinhos de Jesus, mas tem uns urubus gospels também. O cara sempre do lado, filho até de crente aqui, eles vão orar um monte comigo, o cara está querendo olhar um monte de coisa bonita, interessante que você tem para mostrar para ele, está te chamando para orar um monte. Né? Por quê? Ela vai lá e tudo. Aí, era cristã, não estudou a palavra, não leu comunhão, não fez como a gente fez no sábado passado, segue a justiça com os que de coração puro igual com o Senhor. Aí Deus permitiu que ela caísse nos acidentes, mas não é porque Deus gosta, Deus odeia essa pessoa não. É para dar a chance dela aprender com os mistérios do amor.
Mas ao invés de eu aprender com os mistérios do amor, eu fui ficando esperto com os mistérios do amor. E não tem coisa pior na vida do que ficar esperto. Deus não chamou a gente para ficar esperto. Deus chamou a gente para ser sábio. Sabe qual é a diferença da sabedoria e da esperteza? É que o sábio é igual a águia no céu. Ele só olha para o sol, mas sempre chega onde precisa. O sábio é igual a cobra na penha. Ele não sabe onde é que ele vai chegar, mas ele vai na rocha. O sábio é igual o caminho no meio do mar. Ele não sabe onde é que ele vai chegar, mas ele tem as velas que vão levar. Esse é o sábio. Nossa, isso tudo é vago. Sabe por quê? É assim. É aprendendo a palavra, é ouvindo essa coisa aqui, é sentando com pessoas que de coração puro querem invocar o Senhor, é aprendendo a descobrir um rapaz como um rapaz, antes de descobrir como namorado. O problema é isso, né? As moças já olham para o rapaz como um namorado em potencial. Elas nunca vão conhecer o homem, mas sempre vão descobrir o namorado. E namorado, conhecer namorado sem ter conhecido o homem, é difícil. Namorado é chato, ciumento, inseguro. Mas quando você descobre um homem com seus amigos, irmãos em Cristo, não vai ficar com o homem. Você vai conhecer um homem, estudar a Bíblia com um homem. Hoje eu vi isso aqui no estudo. Hoje tem um monte de mulheres e homens lendo a Bíblia juntos. Ninguém beijou ninguém. Essas pessoas que namorarem, é tudo muito melhor para elas. Mesmo que esse cara é feio, quando você se deixar levar pelas ondas do mar do Espírito, e não pelas ondas do mar do pecado, esse homem que é feio hoje vai ficar tão bonito amanhã por sua causa, porque é um mistério. O mistério está só te aguardando. Mas aí, em vez da gente ficar sábio, e sabedoria, a gente conhecimento, concentração, entendimento, oração, jejum, a gente fica esperto. Sabe, Flamito? E aí, cara, como é que eu faço? Joga um B.O. nela. É um esperto. Né? Aí esbarra, desculpa aí. Esperto. Né? Vai ficar esperto, aí vai ficar igual a adulta. Come, limpa a boca e nunca acha que fez nada de errado. É a vida assim mesmo. Mas Deus não te chamou para sermos espertos. Deus te chamou para sermos sábios. Ainda que isso às vezes pareça humilhante para você. Mas um dia você vai colher os frutos dessa sabedoria. Então olha só, para a gente não ficar esperto, mas para a gente ficar sábio, né? Mas poxa, tudo de amor, mistério, aquela coisa toda, vamos tentar trabalhar uma coisa aqui. Olha, não é pecado você se apaixonar. Eu sei que evangélico tomou trauma dessa palavra paixão. Paixão é do diabo. Não. Algumas paixões são do diabo, sim. Mas todo amor começa com uma paixão. Paixão nada mais, nada menos é do que o amor que está nascendo. Já viu o que é com a criança nascendo? Já é um ser humano? É. Já respira, já. Mas não sabe um monte de coisa, né? Quando está com fome, chora, assim é a paixão. A paixão é o amor nascendo. Aí você fica impulsionado. Você faz um monte de besteira, você paga bico, né? Você fica de 2 a 6 da tarde passando na porta assim, para ver se ela vai sair um pouco. Né? Depois até se arrepende, nunca vai fazer isso, outro dia você estava fazendo de novo. Se ela pôr a unha direita lá no portão, ela vai ficar feliz. Não! Hoje eu vou dormir sossegado. Isso é paixão, isso nem é pecado. Né? Mas para você saber se esse sentimento todo que te invadiu é o amor que Deus colocou na sua vida sendo despertado, você precisa ter alguns critérios. Não dá para ter mandamentos, mas dá para ter critérios sobre isso. Porque ele é misterioso. Nós acabamos de ver agora com um monte de referência bíblica que o amor é um mistério. Aí eu coloquei lá, mistério a gente faz com observações, com perguntas, não é com joguetes, não é com safadezes, não é com esquerdezas. É com a humildade de se perguntar o seguinte: qual é o critério mínimo para eu saber que o amor despertou em mim? E que se esse amor despertou, ele é o amor de Deus. Primeiro critério. Aí, ó, esse é o verdadeiro triângulo amoroso. Tem um monte de gente aí com triângulo amoroso na vida. O cara está te namorando aqui, depois ele vai namorar com a católica, vai namorar com a espírita. Aí vai virando um usando, um hexágono, um pentágono, mas o verdadeiro triângulo amoroso é esse aqui, ó. O critério mínimo para você saber. Aí eu venho e falo assim: puxa, não quer namorar? Que povo é isso? Olha, o amor é um mistério. Até quem não quer namorar, um dia vai namorar. Se eu morar, achava que ele mudou de celibato. O mistério de amor já pegou esse cara há muito tempo. Né? A pessoa vai ficando desiludida. Eu acho que eu nasci com ele. É até forte, até que um dia o bendito arrastando o amor te pega. E não te pede licença.
Aí quando a gente pegar, olha só a justiça de Deus. Primeira coisa, primeiro você tem que pensar o seguinte: o amor é sempre uma coisa de duas pessoas, né? Primeiro você tem que amar você, né? Mas o amor entre uma mulher, o amor entre um homem e uma mulher. Né? Tem gente que está amando uma mulher virtual, mas é o amor real. Aí a base desse treino tem que ser essa: os dois amam a Deus. Aí você fala assim: poxa, você acabou de falar que às vezes uma pessoa ama a outra, sai da igreja e namora uma lá fora. Ó, não estou falando de ser religioso, estou falando de pessoas que amam a Deus. Aí como é que você sabe que alguém ama a Deus? Não é o cara que só vem na igreja, ele é isso também. Mas é aquele cara que tem paixão pela palavra. O cara pode até malhar, gostar de uma massa, mas ele gosta da massa espiritual também. Aquela menina pode ser linda, e até sedutora sem querer. Tem aquelas que são sedutoras porque programa, né? Tem aquelas que são sedutoras sem querer, tem um dom da beleza. Mas se é aquela menina de oração, a pessoa ama a Deus, que ora, que a Bíblia, que comunga. Se vocês dois amam a Deus, aí eu estou falando para crente. Você mesmo conhece um monte de histórias de pessoas que começaram a errar e acabou que alguma coisa deu certo, aos seus olhos. Né? Eu conheço um monte de pessoas que são casadas, são servos de Deus, pastores verdadeiros, mas eles não são felizes lá na cama com as suas esposas, que ficou marcado pelo passado. Então o que eu estou te dizendo aqui, você que ainda não casou, tem essa chance ainda de entrar nesse critério do mistério do amor. Qual que é o critério? Eu só vou assumir o relacionamento com alguém se eu perceber primeiro se eu e ele estamos amando a Deus, ou eu e ela. A base é essa: os dois amam a Deus? Ok. Mas isso só não precisa, né? Porque eu amo a Deus e Samuel ama a Deus, eu não vou namorar com Samuel, né? Então tem uma outra coisa, por isso que é um triângulo. Primeira faceta: a pessoa tem que gostar de você, né? Segunda faceta: você tem que gostar da pessoa. Bobeira, grande novidade isso aí, né? Beleza? O que acontece? Por que os filhos de Deus estão querendo tanto o mistério do amor? Por causa disso aqui, ó. Os dois amam a Deus. Fechou o requisito. Aí, você está gostando da pessoa. Aí você percebeu que a pessoa não gosta de você. Isso é uma coisa chata, né? É ruim para quem gosta e para quem não gosta disso. Mas o amor é mistério, né? É perigoso no caminho da água dos céus, não pode gostar do outro, você correspondido. Aí você gosta da pessoa, você não tem culpa daquilo, brotou. Mas a pessoa também gosta de você e ela não tem culpa daquilo, não brotou. O que você faz com esse passe? Pensa aí, não me responda, mas responda para você. O que você faz com esse passe? Porque isso é um passe. Está sonhando com a pessoa, está atormentado com a pessoa, e aquela coisa verdadeira, e você não está fazendo de pilantragem, tomou conta de você, e fala: Jesus me faz esquecer, Jesus me faz lembrar. Não falei que o amor é um mistério? Continua assim, mas se você continuar fazendo com a águia, continue olhando para o sol da justiça, que se isso for de Deus, uma hora aquele lado lá, isso aqui é triângulo, gente. É, não, né? Se é triângulo, tem que ter 3 lados. Então aquilo ali já não é amor. Ainda que a base seja os dois amam a Deus e você gostar dele. Mas não é triângulo, não é amor. Agora, se você fizer como a águia faz e como a cobra faz na penha, uma hora Deus vai dizer aquele mistério. Ou ele vai tirar o gosto de você, ou ele vai fazer aquele outro lado lá aparecer. Aí a gente fica assim: nossa, mas eu preciso de uma força para Deus. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Tem a coisa mais horrorosa que você parar o bico para alguém te amar. A gente até entende que as pessoas fazem isso até por acidente, mas você que está fazendo essas coisas aqui, não faz isso mais não. Né? Você tem que confiar em Deus. Deus é que tem que ser a base do seu amor. Se você gosta de alguém e esse alguém não gosta de você, não fique com raiva dele, não tem culpa de gostar de você. Também não fique achando que você é combativo, que você está sonhando com o cara. Você não tem culpa de gostar do cara. Mas coloque isso no altar do Senhor, que ele vai resolver. Aí temos um outro conflito, que é praticamente a mesma coisa, mas é eu queria falar para aquelas pessoas, né? Que estão se sentindo culpados. Engraçado você se sentir culpado por não amar alguém, né? Ah, eu gosto não gosto dessa pessoa, né? Como é que eu faço com isso? Então olha só, se vocês dois amam a Deus, mas uma pessoa não gosta de você, ou aliás, a pessoa gosta de você e você não sente nada da pessoa, também não é amor.
Por mais que o sentimento seja forte, ainda não é amor. Despertou, mas ainda você tem que continuar andando no mistério divino. Aí tem esse caso raro de amor. Alguns aqui não vão entender, mas eu vou citar esse exemplo. Olha só, a base é correta. Os dois amam a Deus. E a estrutura também é correta. Você gosta da pessoa e ela gosta de você. Está vendo como é que um negócio é misterioso? Só que aquilo ali é triângulo? Está afastado, né? O que significa aqui? Vou pegar um exemplo meio esquisito assim. Isso é uma viagem militar. Não precisa levar isso a sério. Você pega Davi e Batseba. Né? Tem umas que são bate e seta, né? Eu não gosto do cara, incerta do cara, mas ele era Davi e Batseba, né? Você vai entendendo Deus, a sua soberania, os mistérios do amor, considerando todas as questões culturais, aquela coisa toda. Você vai lendo o texto e você percebe assim, não é que Batseba uma hora ia cair mesmo na vida de Davi? Porque o marido dela era um guerreiro, um homem bom, um honesto, aquela coisa toda, e ele acabou morrendo uma hora. Viagem para fazer. Aí o que aconteceu? Os dois amavam a Deus. Batseba não era combageira de igreja evangélica. Batseba era serva de Deus. Tanto é que ela era sábia e Deus escolheu o filho dela para ser substituto de Davi. Porque Batseba era uma mulher sábia, uma mulher santa. O pai dela era tão sábio, que diz o livro dos Reis, que a palavra dele era tipo uma palavra de Deus em Israel, de tão sábio que ele era. Embora ele usou a sabedoria dele para trair Davi. Ele ficou esperto, né? Perdeu a sabedoria. Os dois amavam a Deus e um amava o outro. Aliás, o diabo não quer pegar Davi com sirigaita. Davi só ia se sentir seduzido por uma mulher cheia do Espírito Santo. Aí ele viu aquela mulher, né? Por passo, tomando banho. Ela serve de Deus, mas estava relaxada espiritualmente. Chamou ela para conversar, no meio daquela conversa toda. Nossa, eu tenho 20 mulheres, naquela época ele podia, né? Aos mistérios do amor. Graças a Deus, hoje não pode mais. E Deus tolerava isso porque o Espírito Santo também estava dentro daqueles homens. E era uma linguagem que eles iam pegando aos poucos. Mas Davi tinha 20. Mas talvez das 20 mulheres que ele tinha, fora as concubinas, ele olhou assim, puxa, Batseba, cara. Olha, o cara podia casar com todas, né? Mas essa mulher ama Deus lindo. Aí aquela coisa lá, que estava tudo bonitinho, mas Deus não concordava, e os dois se amaram, ficaram mais apaixonados ainda. E na verdade, você pega aquela história de Abigail, que era uma outra mulher que o Davi tinha, que a Bíblia fala que ela era sensata e formosa. Abigail era a mulher de Nabal, o homem perverso. Aí depois que Nabal morreu, Davi a tomou por esposa. Se Davi tivesse um pouquinho de paciência, era mais ou menos isso que aconteceu com a vida dele, né? Já que ele podia, era rei, aquela coisa toda, aquela cultura. Mas ele não teve a paciência diante do mistério do amor. Eu tenho direito. Ela ama Deus mais do que todas as outras, ela ama Deus mais do que Mical, que pagou o mico. Porque Davi estava celebrando Deus, Mical falou: que vergonha, esse reizinho, otário, dançando no meio das mulheres. E Mical era filha de Saul, então não tinha visão que Batseba tinha. Aí Davi se achou o direito de pecar. Já viu quando você usa a santidade para pecar? Não, eu só tenho o direito, eu resisti até hoje, poxa, dá uma chance aí. Né? Foi o que Davi fez. Aí ele bateu e encerrou o Batseba. E é tão verdade que Deus falou: Davi, você não vai morrer, ela vai ser sua mulher, vamos marcar o filho desse amor profano que você tiver, mas o substituto do teu reino será filho dela. São os mistérios do amor. Não cabe moral, não cabe religiosidade, não cabe nada, e nem estou te recomendando a pegar uma mulher. Se eu estou te dizendo que essa história da Bíblia, sua cultura, na sua geração, os mistérios do amor, era um amor que um gostava do outro, mas que Deus não concordava, está longe da base. Ah, e o que isso tem a ver comigo? Vai que você também está amando o servo de Deus de verdade, você ama intensamente a Deus, ele também ama a Deus, e vice-versa, mas Deus olhou do céu e disse: não quero isso, não concordo com isso. Está vendo como que o mistério do amor se desvenda, olhando para o sol, para a palavra do sol, para a oração do sol, para os irmãos do sol, da justiça? Então aí você não tem esse convite na sua vida. Tem um monte de homem de Deus, casado com mulher de Deus, mas não foi uma coisa que Deus ajuntou. Aí eu sei que a igreja evangélica hoje está num impasse, né? Que a Bíblia fala que o que Deus ajuntou não separa o homem. Aí os caras casam assim, Deus tem ajuntado, e agora tem todo um discurso moralista acerca disso. Eu não sou a favor de divórcio, mas não sou a favor de que aquele que Deus não ajuntou fique casado. E aí cada um terá que ver sua situação, e por isso que as igrejas têm aconselhamento para cada um ver o seu caso.
né? Aí beleza, para começar um relacionamento é aquilo ali, né? Se tiver esse critério, um gosta do outro, os dois amam a Deus, dá para começar a namorar, né? Porque a gente também é extremista demais, né? Ó, um está gostando do outro, os dois amam a Deus, está um dando recado para o outro. Então, igual eu quando estava gostando da Sônia aos 14 anos de idade, né? Na época não tinha essas coisas, então tinha pasta para a gente cantar no conjunto de adolescente. Aí tinha uma música que estava assim: é como o sol, é como o vento que me toca, é ao sentir a sua presença em minha vida. Estava falando lá do amor de Deus e tal. Aí eu copiava as músicas dos adolescentes, todos cantarem com o único objetivo: chegar na prova que ia para a mão da Sônia. É como o sol, é como o vento que me toca, é ao sentir a sua presença em minha vida. Eu enfeitava com um monte de coisa. E colocava lá no cantinho, especialmente para você, irmão. Aí a gente cantava no coral da igreja, o recado foi dado. Só que eu fiz isso quando a gente tinha todas as informações seguras, né? Aí, beleza. Pra quê? Ai, Senhor, eu estou gostando de você, você está gostando de mim, vou orar 2 anos. O pessoal é extremista demais, eles chegam, eles caem matando, faz igual as meninas novas que faz, né? Chegou a menina nova na igreja. Pô, cara, ela é ruiva. Aí uma realidade, aí o cara, assim, tipo assim, sentir de Deus e tal. Você nem avaliou, nem cantou no conjunto dos jovens, nem cantou no coral, nem leu a Bíblia, nem tem prazer de ensino, que essas coisas, segredo de Deus, é para quem anda com Deus. O resto até guarda. Mas, além do amor ser um mistério, ainda vai ser mistério com complicações. Aí, não esquenta a cabeça não, se você andou errando por aí, e você está aqui ouvindo essas coisas, é porque você tem a chance ainda de rever todo esse seu comportamento em nome de Jesus. Não é por deboche que eu falo isso, é por esperança. E eu vou até aqui, não preciso errar mais em nome de Jesus. Aí nós falamos sobre o começo, para começar. Agora para continuar esse critério aí. Agora, os dois já têm a base que é Jesus, que é a comunhão com Deus. A base continua sendo, que é o amor a Deus, né? Porque todo amor de uma mulher que anda com Deus, a base desse amor é o amor a Deus. Aí tem 2 coisas que precisam crescer, que é um outro conflito na igreja evangélica, e elas têm que crescer juntas. Tá vendo? Primeiro tem que ter compromisso, porque pelo amor de Deus, né? Eu amo a Sônia, aí a gente tem compromisso, somos amigos e tal, mas eu não tenho vontade nenhuma de dar nela umas mordidas no pescoço. Isso é amor, não é? É amor. É amor de Deus pelos homens e uns pelos outros, mas não é amor de homem para mulher. É fraternidade. Você tem compromisso, mas no amor com a mulher tem que ter essas 2 coisas, porque o compromisso vai te levar ao casamento. E tem que ter, eu vou chamar isso aqui de tendência e intimidade. Aí, atenção, os que estão dormindo, os que gostam de ficar aqui para fuçar. Atenção, vamos fazer sexo no casamento. Que está escrito lá, ó, intimidade para te levar ao sexo. Então eu vou chamar aquilo de tendência à intimidade. Ó, você não precisa ir para a cama com a pessoa que você já está amando. Mas se tem um negócio pulsando aí, tem que ter. Você tem que arrepiar quando você está do lado dessa pessoa. Você tem que tremer quando escrever alguma coisa para ela. Porque, nós estamos tudo um para o outro, aquela coisa toda, mas está um do lado do outro, não sente nada. Os dois amam a Deus, um gosta do outro, mas não sente nada. Eu acho que não vai dar para continuar esse namoro, não, porque isso é coisa que eu descobri no namoro afora. Né? Só que são conflitos, sabe por quê? Pode passar por nós. E é triste às vezes, porque olha só, nós temos o primeiro extremo. Tem muitos namoros aí que a gente está tendo o quê? Intimidade. Está vendo lá? A intimidade vai crescer, o compromisso parece estaca zero. O nome desse namoro aí significa prostituição, fornicação, todos os sinônimos que você quiser dar. Por quê? Os caras nem conversam, eu acho engraçado essa intimidade no íntimo, é assim. E aí, espera que a pessoa fala, não, a gente nem tem assunto e tal. A pessoa tem vergonha de conversar com a namorada, mas ela se dá todinha. É aquilo mesmo. Não tem compromisso. O compromisso gera papo. Você quer ir lá negociar alguma coisa, tem prazer em cara, mas é tanta coisa, é tanta aconchego, e aí você não sabe nem o que conversar, e aí o namoro foi sem graça, né? Porque não rolou uns amassos.
E se não rola mais, não rola nada. O cara vai embora mais cedo da casa namorada porque ele não deu nela a mordida no pescoço. Nem podia, né? Então, olha só. E tem muitos namoros assim. Agora, essas coisas elas vão acontecendo com o tempo, né? Então não tem namorado, não tem que avaliar isso tudo. Olha, para começar um namoro, um tem que estar gostando do outro, os dois têm que amar a Deus. Se Deus falou, pensei em outra circunstância que dá, eu não sabia o que aconteceu com o namoro passou, só sei que nós nos pedimos em namoro. Eu acho esse negócio de vou pedir ele em namoro, essa coisa. A gente está na sociedade ocidental, mas a gente tem todos os parâmetros da antiguidade, né? E até às vezes tem trechos bíblicos, mas a Bíblia ainda é mais rica que a nossa sociedade. Vai ler o livro de Cantares para você ver. Aí tem aquele padrão, né? Cafajestoso, eu vou pedir você em namoro. Vou falar uma coisa que é esquisita, mas vou falar na liberdade do Espírito. Olha, dois rapazes e moças, rapaz ou moça, maior de idade, que está tendo uma certa profissão, que está tendo uma certa adulteza para trabalhar, que está com todos os critérios sociais caminhando. Por que você tem que ir na casa da moça pedir ela, o pai dela, para namorar? Aí eu acho legal que isso é romântico, né? Nós vamos falar do romantismo nos outros dias. Isso é romântico, mas isso é perverso. Porque se você vai na casa da mulher pedir para namorar, você está dizendo que ela é uma coisa, é uma propriedade, e nessa casa o direito é pedir. Só se fosse para você ir lá na casa dela pedir ela para você namorar, e ela fosse na sua pedir o seu pai para você namorar. Porque o ideal, a gente gosta muito de falar de ideal de casamento, né? Qual é o ideal de casamento? Que o homem e sua mulher sejam os dois na sua casa. Mas a gente não fala do ideal do Espírito Santo, que é Deus fez o homem e depois criou a mulher, que ele seja auxiliadora, que ele fosse idônea. Ainda que a regra de submissão, ainda que um monte de coisas por causa da cultura que as pessoas vivem, mas o ideal de Deus é que homem e mulher fossem idôneos, com o mesmo intelecto, com a mesma capacidade intelectual, com as mesmas iniciativas. É claro que tem diferenças naturais. Por exemplo, o homem tem força física, mas a mulher tem força psicossocial. Eu não aguento a agulha, mas a sua aguenta. Homem, eu não sou desse, mas a maioria da macharada aí desmaia se vê sangue, as mulheres vê sangue e faz aquela coisa toda, porque elas têm uma outra força, elas não são mais fracas do que a gente, elas têm uma outra força. O homem vê aquela coisa assim objetiva, por isso Deus colocou a mulher para ver as coisas ao redor que você não vai conseguindo ver, né? Por outro lado, o homem às vezes consegue olhar para o sol como uma águia, e a mulher fica olhando para a nuvem. É a presença do homem, é um precisando do outro. Por isso, lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, o marido é aquela coisa toda, que é uma coisa mais cultural, antes disso tudo, Efésios 5, 21 está escrito: sujeitai-vos uns aos outros no amor do Senhor. Eu tenho que sujeitar a sua, ela tem que se sujeitar a mim, porque muitas pessoas são desenvolvidas, e outras eram mais desenvolvidas do que eu, e a gente vai se amando, e isso não põe ela nem melhor nem pior do que eu, põe a gente junto no mistério do amor. Esse é o ideal. Eu acho engraçado que os crentes pregam o casamento a qualquer custo, mas não pregam esse ideal de igualdade, de homem e mulher diante de Deus, sujeitados uns aos outros. Agora, o Meleco, para com esse papo, que chegar em casa e a mulher vai querer mandar ora e busca a sabedoria do Senhor. Porque eu estou falando aqui para a maioria das pessoas que são casadas, falando para você que vai casar, já começa a buscar isso no seu namoro. Então, eu até entendo com relação a adolescente, não, mas com relação a jovens, maior de idade, com profissão, com um monte de coisa, pedindo namoro, moça para namorar, e lá pedir, não. Olha, pai, eu vou trazer o meu namorado aqui para. Aí tem aquelas coisas, né, culturais. Minha filha vai casar com quem eu quiser. Ai, Jesus, estou entrando em um terreno complicado. Né? Aí tem aquele negócio, obedecer aos seus pais. Não, a gente tem que honrar aos nossos pais. E às vezes honrando os nossos pais, é a gente fazendo algumas coisas que talvez os nossos pais não vão entender. Ah, está pregando a rebelião? Não, estou pregando a obediência a Deus. Ah, como que eu vou saber que eu estou obedecendo a Deus e não a carne? Você anda em comunhão, sabe aquela ceia chata? Você anda em comunhão uns com os outros. Se você come essa palavra, se você tem vida de oração com Deus, um dia você vai ter até liberado de falar para sua mãe: não, mãe, você não quer que eu case com ele? Mas, na verdade, é que quem vai casar com ele sou eu. Né? Porque nós temos esse perigo, né? A gente fica assim, namorando porque a sociedade quer. Aí a igreja aprova, o pai aprova, a mãe aprova, os profetas aprovam, e você não gosta, não quer casar com aquilo.
E não é porque aquilo é aquilo só é aquilo porque você não está casado com uma pessoa boa de Deus, deve ser com uma outra pessoa. Mas de aquele 16, aí você casa com o que todo mundo quer, mas não casa com o que você quer. O problema é que as pessoas só descobrem isso depois que casaram. Mas você está tendo a chance de descobrir isso agora. Aí nessas horas está tudo em paz, de tradição familiar, de tradição de igreja, de tradição de tudo quanto é coisa, mas se os seus olhos forem fitos no sol da justiça, ninguém te toca. E todos entenderão. Para vocês verem que eu estou viajando longe, fala do meu pai. Ela está aí? Está ali? Aí, seu avô, você conhece a raça? Meu pai tinha um probleminha, ele nunca gostava dos namorados da minha irmã. Todo pai tem isso. E são perguntas que a gente precisa fazer. Por que isso? Não só os pais, os irmãos estão de guarda. Você tem que se perguntar uma hora, cara. Por que você tem que ficar vigiando os relacionamentos da sua irmã? Por que ela vai namorar com quem você quer? Ser o que dela? Você é irmão. Você não é conde de guarda, não é marido, não vai dormir com a pessoa com quem ela vai casar. Tem que apostar que ela é tão ser humano quanto você, que ela raciocina. Não é essa história do conde de guarda, do homem que, mulher é propriedade, aí o cara acha que a mulher é propriedade, que a irmã tem propriedade, que a mãe é propriedade. Mas se você olhar para o sol da justiça, as bobeiras vão cair todas. Ainda você tem pesado, minha irmã. Deixa a sua irmã na mão do Senhor, porque quando você olhar para o sol da justiça, Deus é que vai cuidar da sua irmã. Mas você não consegue deixar de ser melhor. Cuidado, porque eu estou achando que você está gostando da sua irmã. Para ser mais direto. E olha, pastor, aconselha a vida supimpa. Quando chega os negócios desse lá, o cara pode fazer a viagem que for, já detectou o negócio. Tuf! Aí você está condenando o cara que viu o irmão que está preso, você está indo no mesmo caminho. Então, para de vigiar a sua irmã. Agora você, irmã, fala para a irmã, que está querendo fazer coisa errada, estou mandando seu irmão parar de vigiar, mas estou invocando o sol da justiça para brilhar na sua vida. Porque quando você diz assim, quando meu irmão sair, eu vou fazer o que eu quiser, então você vai ter que arrumar um homem para ser seu conde de guarda mesmo. Você não está se valorizando. Não, que piada, você está aqui, né? Você tem seus planos, não sei porque alguém deve estar pensando ouvir isso por aí. Mas a gente está em paz. Aí esse aqui é namoro de crente, né? Que a gente chama de namoro santo. O que é o namoro santo? Não me senti nada pelo mundo, mas é um namoro santo. Eu tenho medo desse namoro santo aí. Você vai me achar pornográfico, que eu vou falar aqui agora. Mas eu tenho medo desse namoro santo. Porque o namoro, ele é um ensaio para o casamento. Não estou mandando você ir para um motel com seu namorado. Não estou dizendo que é para vocês começarem a ter relações antes do casamento, não é nada disso. Mas na medida que o namoro vai andando, eu amo ela de alma. Mentira, você ama ela de alma, de corpo, porque até o de Cantares fala do amor sublime e do amor encarnado. Olha que amor mais sublime é esse. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então uma mulher tem que ter isso, cara. Olha que amor mais sublime é esse. É claro que eu estou falando de casados, né? Mel e leite se acha debaixo da tua língua. Se é o amor de Deus entre uma mulher, aí o casal, o cara procura, olha que glória a Deus, para nos cortar meus desejos. Aí por que eu não chego na casa da minha namorada, desejando ela e tal? Desejar não é pecado não. Agora o problema é o que você vai fazer com isso. E aqui a gente está falando de regras gerais. Talvez cada caso é um caso. Então eu não vou ficar emitindo opiniões aqui não, porque cada caso é um caso. Cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa sabe qual é o seu limite. E aí, para eu saber qual é o seu limite, sei lá, em particular, para abrir na palavra de Deus. Mas o que eu te digo é o seguinte: para de ficar orando para Deus cortar seus desejos, isso é pecado. Deus te fez um ser desejante. Mas a Bíblia falou que você adultéria. Adultério é você desejar a mulher do próximo. Agora, se você desejar a sua namorada, você tem que sair para casar com ela tem que ser mais atraente para você. Você chega na casa dela, nossa, que linda aí. Não, você vai achar linda. Você vai achar linda, uma coisa vai mudar um pouco quimicamente. As meninas também. As meninas sofrem mais com isso, né? Elas morrem de vergonha dos desejos que elas sentem, né? Aí você tudo, cara, uma parte do corpo fibrou e ela nem sabia daquilo, né? Aí eu fico com a pombagira. Aí que o diabo entra mesmo, né? Você não está com a pombagira, mas está achando que está. O diabo fala, está com assombração, eu vou entrar nessa história. Não, gente, é porque no namoro, no amor, tem que ter esse aqui. Compromisso junto com a intimidade. Se tiver só intimidade, é prostituição. Se tiver só compromisso, é uma boa amizade. Mas
não é coisa de homem e mulher. Continua. Agora vamos parar por aí. Vai dar hora. Eu queria parar por aqui, para não te cansar, sabe? Então nós falamos de várias coisas aqui, mas essas várias coisas são a gente a pensar, nos convida a pensar em muitas outras várias coisas, porque afinal de contas o negócio é um mistério, né? Mas se você conseguir seguir essas duas, você pode não ter entendido nada do que eu falei aqui, você pode me achar tão pervertido, né? Mas se você conseguir entender duas coisas: primeiro, para você começar o relacionamento com alguém, vocês têm que estar se gostando e os dois têm que ser de Deus. Segundo, para você continuar o relacionamento com essa pessoa, você tem que ter esses parâmetros, você tem que ter amor. Como é que eu vou saber que tem amor? O compromisso estiver crescendo junto com a tendência à intimidade, né? Tendência à intimidade. Se você senta do lado do seu namorado, quando você senta do lado da diaconisa da igreja, vocês estão até namorando, mas tem que repensar esse namoro aí, né? Agora, se toda vez que você senta perto dela, você fala: Jesus, me ajuda, não é para cortar meu desejo, me ajuda só para o seu homem, para administrar os meus desejos. Porque o homem não é aquele que sai caindo com os desejos, o homem é aquele que aprende a se controlar. Se o motivo for: eu estou me controlando aqui, porque quando chegar lá eu vou querer curtir tudo que eu tenho direito, igualzinho, ou até mais do que está no livro de Cantares, né? E também, se eu puder deixar você curioso, dá a vida no livro de Cantares. Não tem moral de instrução na Bíblia, está aí para todo mundo ler. Ai, não é não, casa primeiro, misericórdia. Tem outro de ouvir uma certa pessoa: ô Alexandre, eu não consigo acreditar que Cantares é um livro de Deus, não consigo nem ler. Aí essa vai viver o mistério do amor de maneira muito triste, porque ela olha para o sol, mas não gosta de todos os raios do sol. Mas se você olhar para o sol e comer de tudo que o sol te deu, você vai ler Cantares, amanhã vai ler primeiro Crônicas, né? Cheio de genealogias, tudo que Deus lhe interessa. Tudo. Eu queria que você ficasse de pé. Vocês viram que isso é só introdução, né? Tá bom essa matéria por hoje? E sabe o que vem? Porque vem para perguntar: já que esse amor é misterioso, já que a gente tem esses critérios, mas como é que eu vou saber com quem se é? Senão a gente está procurando profecia, né? Na verdade, os melhores casamentos que eu conheço que tiveram profecia, primeiro são casados. Primeiro, porque aquilo nunca aconteceria de maneira humana. Por isso que tem que ter a profecia de Deus que juntou, sem interferência humana. Segundo, é só depois do casal já fez tudo que tinha que fazer, de ler a palavra, de andar em comunhão, toda aquela coisa. Deus falou para o profeta: a gente olha, não tenho dúvida, fui eu que juntei vocês. Esses são os casamentos que têm profecia. Eu tenho todos os dons espirituais, inclusive a profecia, se você não tem. Agora, você primeiro ouvir profecia para depois namorar é complicado, né? Aquela coisa de: ai, você quem é, não sei o que, aí vira aquela coisa de imaginar, né? Você tem que vigiar a Bíblia, não tem que escola dominical, não tem paciência de ficar num negócio desse. Aí vem aquele irmão: ei, Vadecouvias! Ele é o meu servo. Pode até ser que seja verdade essa profecia, só que a verdade é que na sua vida tem um coração vazio, que você ouviu a profecia, mas não leu a palavra. Que até a profecia depende de muitas outras coisas para ser profecia na sua vida. Sabia? Que até quando Deus fala, eles querem que você já tenha ouvido ele falando de outras formas. Porque senão vai ficar igual Israel no deserto. Deus falou, não foi? Mas os caras tiveram coragem de fazer um bezerro de ouro na casa de Deus, na cara de Deus. Deus falando lá, os caras fizeram um bezerro de ouro. Assim está muito jovem, porque Deus está falando com ele. Mas como ele não lê a Bíblia, não faz as outras coisas que Deus espera dele, Deus está falando e ele está errando, está errando bezerro de ouro. Às vezes o cara é o seu marido, você está pagando um bico para esse cara. Devia ter liberado ele, porque você é meu, eu não sei como, eu estou com medo, eu não tenho mapa, como a águia, o navio e a cobra. Mas eu sei que o Senhor, ele é meu tudo. Quer uma pregação mais pentecostal do que essa? Dói, né? Ai, se eu não voltar, não sei o que, mas você anda com Deus, meu filho. Você pode até ter medo de perder, mas não é um medo eterno, não. Esse é o mistério do amor. Eu queria apenas que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse, feche os seus olhos. Porque às vezes a gente tem um jeito um pouco debochado de falar para alguns aqui. Mas não preocupe com isso não.
Preocupe que você está colocando a mesa diante de você e Ele quer ter paz com você. Por isso que Ele te trouxe aqui. E eu queria que você propusesse um desafio da sua vida, não é propósito, é um pacto de você com Deus, de você se deixar levar pelo sol da justiça, de você se deixar levar pelos mistérios do mar do Espírito, de você se deixar se levar pela falta de mapa da penha. Fique tranquilo que a rocha de Jesus, qualquer lugar que você andar por ela, vai dar onde tem que dar, porque o justo viverá pela fé. Se você nunca amou ninguém, não tenha medo. Ande com Deus. Se você amou, se estrepou todinho, não tenha medo. Deus vai usar todas as ruínas do seu coração para erguer uma coisa muito melhor do que isso que você acha que perdeu. Se você está viciado em sacanagens, não tenha medo de Deus. Ele quer transformar esses cascalhos da sua alma em pedras preciosas. Por isso, faça o propósito de andar com Deus. E só Ele pode desvendar os mistérios do amor do seu coração, dos seus sentimentos, dos seus desejos. E aí você vai começar a entender que, nossa, eu sou jovem, eu tenho desejos, tenho tudo, mas ninguém gosta de mim, eu não gosto de ninguém, então eu não posso estar ficando com ninguém. Eu estou gostando daquela pessoa, mas ela não gosta de mim, então eu preciso esperar. Então esse é o começo da nossa conversa. Entregue a sua vida ao Senhor. Aliás, eu queria fazer uma coisa diferente aqui. Samuel, vamos pegar pela via do amor. E eu queria que você convidasse umas pessoas aqui para aceitar Jesus. E deve ter gente que precisa fazer isso aqui hoje, nesta noite. Amém. Eu acho que com esse mesmo Espírito, eu tenho certeza que Deus fala. E esse mesmo Deus que traz o reino dele para dentro de nós, é que quer governar não só a sua vida sentimental, mas também toda a sua vida, porque reino é mover. E ter um encontro com Deus é acertar no amor. Eu já conversei com muitos que tiveram toda a resistência contra Deus, muita resistência com Deus. Chegaram a se declararem a Deus, mas um dia esses se apaixonaram e não foram correspondidos. Aí a quem ele recorreu? Por que será que a macumba funciona para a vida sentimental? E por que a gente bate tanta cabeça? E por que a gente fica tão ansioso? Uma vez Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Então, Marta, muito ansiosa, talvez como nós, sentimentalmente falando, são duas as nossas cruzes. Quando não sentimental, é a nossa sexualidade. Mas Marta, ela estava assim como nós, cheia de ansiedades para namorar, para acertar com Deus, talvez. E Maria, por sua vez, olhou para Deus. Sabia que quando nós temos Jesus de verdade, como Senhor e não como religião, Ele cuida de nós, cuida da nossa vida sentimental, Ele é fiel. Ela se prostrou aos pés de Jesus. E Jesus virou para Marta, como muitas vezes pode estar virando para você nessa noite, e disse: Marta, Marta, por que te preocupas? Faça como Maria, que se rendeu aos meus pés. Feche seus olhos. Eu queria nesse momento te convidar. Talvez você entrou aqui